Professora, tudo bem? Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião pública do EDAC. Hoje nós estamos mais um dia especial. Agora estou me ouvindo bem. Nós vamos fazer então um estudo de hoje com o tema Páscoa na visão espírita com o nosso amigo Pedro Lacerda. Mas antes a gente vai fazer uma ambientação do livro Vinha de Luz, lição número 50, para o alvo. A lição está no Evangelho de Filipenses, né? Carta de Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, que fala, prossigo para o alvo. Está em Paulo, né? Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Emmanuel faz os comentários. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonar as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo. Por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança, o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quando os aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete, debalde envia Jesus, mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples. Todavia, perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sente angustiados como viajores sedentos no áridos desertos da vida humana. Emmanuel é bem enfático nessa página, colocando para a gente que o alvo, ele até coloca aqui, né, a união divina do discípulo com o mestre, né? Buscar a essência desse ensinamento, não somente nos lábios, mas também como ação, né? E aí ele faz uma pergunta: quantos aprendizes estão dispostos ao grande exemplo? Qual de nós estamos realmente interessados nessa mudança interior, nessa reforma, que a gente sabe que dá trabalho, requer sacrifício, requer esforço, mas é justamente nosso objetivo dessa transformação. Esse é o nosso objetivo. Né? O Pedro vai falar muito disso com relação ao tema Páscoa. E aí, lembrando, a página lembra muito a postura de Paulo, né? Nessa transição, quando ele vai buscar no tear, né? Ali, aquele momento do deserto ali, a inspiração para essa essência
buscar essa essência em nós. Porque é muito fácil a gente falar de humildade, é muito fácil a gente falar de caridade, mas a gente tem que vivenciar isso. Vivenciar isso em nós. Para isso, a gente tem que retirar da gente orgulho, egoísmo e outros sentimentos que ainda nos impedem de marchar rumo a essa direção para ser um homem de bem. Então, a página é muito bem sugestiva e convém a gente sempre prosseguir para o alvo. Nosso alvo é o quê? Nossa transformação, buscar a essência. Né? Que Cristo veio nos trazer essa essência para nós, em água viva, em água limpa, para que a gente possa nutrir desse evangelho em nós, na nossa transformação. Então, grato aí pela recomendação de Emmanuel. Nós vamos, então, fazer a nossa prece, mas antes, deixa eu ver quem está aqui, para a gente dar um bom dia juntos. A Sônia está dando bom dia. O pessoal do Sheila também está aqui junto. A Neia está aí. A Martita, desejando boa Páscoa para todo mundo e dando uma boa palestra para o Pedrinho. Então, nós vamos, elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege. Amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, seja em veículos digitais ou até mesmo dentro da nossa casa querida, conforme as exigências e posturas de higiene para que a gente possa realizar, para que a gente possa, através desses ensinamentos que o nosso irmão vai nos oferecer hoje, internalizar esses conteúdos, essas reflexões, essas mensagens em nossos corações, para que a gente possa colocar em prática, principalmente no dia de hoje, que é um dia tão significativo para a nossa transformação. Aproveitamos o momento para que a gente possa vibrar por toda a comunidade, pela nossa cidade, estado e o mundo que está enfermo em virtude da pandemia e outras doenças, e que a gente possa, através dessas vibrações, guiar luzes para aquelas almas aflitas em aflição e, ao mesmo tempo, para toda a equipe que estará ali de prontidão, amparando, se esforçando cada vez mais para que todos possam prosseguir conforme seus objetivos e caminhar sempre à frente, caminhar rumo ao alvo, igual a página nos faz esse convite. Ampare-nos a todos e que possamos ter uma boa reflexão para internalizarmos isso em nosso íntimo. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou chamar junto para a nossa conversa o Pedrinho, que está aqui. Bom dia, Pedro. Ele vai fazer nossos estudos de hoje com o tema A Páscoa na Visão Espírita. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Felipe. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Hoje nós vamos tratar, então, desse tema bem oportuno. E a gente começa falando que a nossa abordagem aqui, com certeza, né, ela vai além dos ovos de Páscoa, do coelho da Páscoa, que é algo que a gente tem observado aí, sempre associado a esse momento. Então, a gente vai tentar buscar um pouquinho desse sentido verdadeiro da Páscoa, ou a Páscoa na visão espírita. Então, amigos, nós vamos iniciar mostrando aí a origem dessa comemoração. O significado histórico da Páscoa repousa raízes no judaísmo, mas foi absorvido e alterado pelo mundo cristão. Para os judeus, a Páscoa é a celebração
que relembra a libertação do povo hebreu após 400 anos de escravidão no Egito. Então, Páscoa é originalmente, né, um momento, né, de comemoração do povo judeu. Refere-se aí a esse momento de libertação, após terem ficado 400 anos prisioneiros no Egito. Então ela rememora essa libertação, rememora o êxodo, a peregrinação no deserto. Temos alguns símbolos que estão associados a esse momento, né, dentro do judaísmo. Um deles é o cordeiro, né, que nesse momento ele é sacrificado. E aí quando a gente vai ler lá no Velho Testamento, né, no Êxodo, a gente vai ver aquele momento em que o anjo da morte ele invade o Egito. O objetivo era naquele momento, exterminar os primogênitos. Só que o anjo da morte, quando ele chegava nas casas dos judeus, essas casas estavam com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, e esse sangue marcava lá o portal das casas. Então esse anjo ele pularia aquela casa, não levaria o primogênito. Então esse pular ele tem relação com esse vocábulo em hebraico, que seria Pessah. Então Páscoa está associado a esse vocábulo que significa esse pulo que ele dá nas casas onde teria o sangue desse cordeiro que foi sacrificado. Curiosamente, em relação ao cordeiro, esse cordeiro ele tinha que conviver com a família, né, permanecer ali junto com as crianças, e aí na sexta-feira, então, ele era sacrificado. Ele criava um vínculo, né? Quando a gente cria um bichinho em casa, a gente sabe como é que é isso, né? A gente pega um amor naquele bichinho ali que quando ele morre a gente sente muito, né? Chega até a chorar, né? Então criava-se esse vínculo com aquele cordeiro e depois então ele era sacrificado. Existem outros símbolos, mas como o nosso objetivo aqui não é a gente está avançando dentro desses detalhes, né? Existe a questão do pão asmo, dos pães ázimos, né? Nós temos também a erva amarga, tudo isso tem relação com esse momento. Mas esse momento do cordeiro, para nós, ele é interessante, porque esse vínculo que você precisaria estabelecer com aquele animalzinho ali, para depois sacrificá-lo, está relacionado com o sentimento de perda. E a gente lembra que essas simbologias dentro do ambiente religioso, elas são muito importantes, porque dentro dessa simbologia a gente começa a trabalhar essa nossa religiosidade, essa nossa relação com Deus, né? Nós estamos falando aí de uma experiência vivida há mais de 3.000 anos atrás, mas que até hoje, dentro desse simbolismo, ele traz uma ideia dessa vinculação com o Pai. Mas, avançando um pouquinho agora, a gente vai observar que essa Páscoa, para os católicos cristãos, ela celebra a ressurreição de Jesus após a crucificação. A celebração ela inicia-se no domingo de Ramos e termina no domingo de Páscoa, período compreendido como Semana Santa. Então nós temos 3 momentos aí que são, digamos assim, marcantes, né? A entrada de Jesus em Jerusalém, nós temos a crucificação de Jesus e nós temos a ressurreição do Cristo. Primeira coisa que nós destacamos aqui, né, quando abordamos esses 3 momentos, é que nós espíritas compreendemos que a vida de Jesus, toda ela é importante. Todos os momentos que Jesus viveu conosco foram importantes. Todos os detalhes da sua vida têm um significado. Jesus não perdia um momento para nos orientar, para nos educar. Então, para nós espíritas, são mais 3 momentos significativos.
como todos os outros momentos que Jesus nos trouxe. Só para a gente ter uma ideia de que esses momentos todos que foram vividos conosco, né, são importantes, a gente se recorda de uma passagem que é esclarecida para nós por Humberto de Campos, de um encontro que Jesus tem com Simeão. Simeão, um judeu já uma idade bastante avançada, ele tinha sido informado por um anjo que ele não morreria antes de ver o Messias prometido. Então, Simeão, ele guardava aquela esperança. Opa, eu não vou partir antes de encontrar esse Messias. E quando Jesus nasce e é levado ao templo, ele recebe Jesus nos braços, reconhece Jesus como sendo o Messias, porém ele fica se questionando, né? Poxa, por que Jesus, já que ele é o Messias prometido, já que ele é o nosso libertador, e aí daqui a pouco a gente vai explorar um pouco essa ideia do libertador que o povo judeu esperava, por que ele viria filho de um carpinteiro? Por que numa família tão humilde? Por quê? Então ele questiona Jesus, né? Como é que você vai agir? Poxa, se você tivesse nascido filho de um magistrado, filho de um rei, você não teria mais poder de atuação? Como é que você vai atuar para poder auxiliar na libertação dos povos? E aí, segundo Humberto de Campos relata, Jesus, bebê, ele apenas tocava com a mãozinha no peito de Simeão, né? E Simeão, depois de ter desencarnado no mundo espiritual, ele vem então a ter a informação de que Jesus não o deixou sem resposta. Porque quando tocava no seu peito, dizia para ele assim, de maneira simbólica, né? A minha atuação, Simeão, é no coração. É exatamente no coração. Então, mesmo os momentos que nós não temos relatados lá nos 4 evangelhos que nós tradicionalmente estudamos, nós podemos ter certeza absoluta de que Jesus sempre aproveitou as oportunidades para nos educar, para nos orientar, para nos encaminhar por esse rumo, como o Felipe leu aí no início, dessa comunhão com o Pai, dessa iluminação, dessa busca da perfeição, que é a nossa destinação. E aí, como a gente está falando hoje da Páscoa, na visão espírita, fizemos uma breve abordagem, né, sobre a origem dessa comemoração. Se origina, então, naquele momento do Êxodo, é uma comemoração do judaísmo. Temos aí essa Páscoa sendo absorvida pelo cristianismo, essa comemoração desses momentos que são importantes. Nós respeitamos todas as duas formas de se comemorar a Páscoa, né? A libertação sempre tem que ser comemorada, né? E esses 3 momentos são fundamentais. Então nós vamos fazer uma abordagem exatamente desses 3 momentos aí, já que Jesus, para nós espíritas, ele é o modelo e guia. Então a gente começa exatamente fazendo, ou lembrando esse momento da entrada de Jesus em Jerusalém. E é interessante a gente lembrar que, compreendendo que essa festividade ela já era uma festividade lá do judaísmo, o que estava acontecendo nesse momento que a gente sabe que Jesus entra em Jerusalém, né? Está ele ali montado no burrinho, as pessoas, né, vêm trazer para ele, comemorando aquela sua entrada, né? Palmas que vão estendendo ali pelo chão, ramos de plantas, e estão ali cantando hosanas para aquele profeta que está adentrando aquela cidade. Então era um motivo de muita esperança. E naquele momento era o momento onde o povo se reunia em Jerusalém, os judeus iam para lá para essa festividade da Páscoa. Lá aconteciam os sacrifícios que nós falamos, né? Então tinha muita gente reunida. E o povo judeu, como a gente vai ver aqui agora, eu vou pegar alguns recortes aqui de uma página trazida
para nós pelo Humberto de Campos, que está no livro Lázaro Redivivo, no capítulo 17. Ela se chama exatamente Lição em Jerusalém. Então, o Humberto de Campos vai dizer para a gente o seguinte, olha, que o povo judeu ele suspirava por alguém com bastante autoridade que libertasse os opressores. Então, ele já aguardava o Messias, e o que naquele momento trazia muito sofrimento, incomodava demais o povo judeu? Eles estavam escravizados pelo jugo do Império Romano. Então, eles queriam alguém que os libertasse desse jugo. E eles viam em Jesus, olha o que Humberto de Campos vai falar para a gente, hein? Profeta algum atingira aquelas culminâncias. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, com sinais evidentes de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira a realização daquela natureza. Então a esperança era muito grande. Então, segundo Humberto de Campos está trazendo aqui para a gente, eles não conseguiam enxergar essa grandeza nem mesmo em Moisés, mas Jesus então trazia essa esperança toda. Mas vamos compreender, né? Como é que o povo esperava então que fosse Jesus. Uma coisa é aquilo que Jesus trazia de mensagem e outra coisa era o que o povo esperava, né? Então, olha, o povo receberia o profeta com demonstrações diferentes. Mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação, ciosa de sua autonomia, e agora, mais que nunca, possuía um chefe político, à altura dos acontecimentos. Olha, Jesus como um chefe político. Jesus certamente não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno ante as promessas douradas dos áulicos imperiais. Então eles aguardavam de Jesus um chefe político que viesse, talvez com uma espada na mão, ou que viesse de alguma forma incitar a população a se libertar, que fosse até pela espada mesmo, daquele jugo romano. E aí Jesus, percebendo isso, a gente sabe que os fatos que vão acontecer após essa entrada em Jerusalém, eles vão levar, né, até a sua condenação e a sua morte, né, a sua crucificação. Nós vamos ter aí muitos fatos que são importantes entre esse momento da entrada em Jerusalém até a sua crucificação. Nós vamos ter a traição de Judas, nós teremos a negação do Pedro, nós teremos o abandono dos seus seguidores, nós teremos aquele diálogo com Pilatos. São todos fatos aí importantíssimos para que a gente possa compreender um pouco dessa grandeza espiritual daquele que é o governador do planeta, na visão dos espíritas, né, das informações trazidas pelo plano espiritual, aquele que coordena a vida aqui no planeta desde a sua fundação. Mas é interessante um pedacinho aqui que o Humberto coloca para a gente nessa página, que são diálogos que aconteceram depois que Jesus reúne os seus discípulos, né, onde acontece aquele momento, ele lava os pés dos seus discípulos, né? Eles mesmos não compreendem, é aquele momento em que o Pedro diz assim, não, você não vai lavar meus pés, né? E Jesus insiste para mostrar para eles a importância da humildade, para mostrar a importância da gente cuidar um dos outros, de sermos servos uns dos outros. Então é muita coisa rica que acontece nesse momento. Mas eu quero destacar aqui como é que depois dessa reunião os judeus estavam aguardando ansiosamente, porque eles esperavam o quê? Que depois desse momento de reunião eles estariam com algumas atividades já planejadas, todas elas dentro da cabeça, né, do imaginário do povo judeu, tratando dessa libertação. E aí é feita uma pergunta, a primeira aqui que foi feita, para saber qual é a base do programa de restauração política e social. Isso é perguntado para os apóstolos, para os seus discípulos. E eles respondem assim, olha, vindo de Jesus essas orientações, né? Recomendou o Senhor para que o maior seja o servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. E isso na cabeça do povo judeu não entrava.
Poxa, a gente está aqui tentando se libertar do jugo desse Império Romano e ele vem me falar de amar uns aos outros? E o sinal do movimento? Alguém questionou. E os discípulos responderam: estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós. No amor e no sacrifício de cada um de nós. E eles esperavam um líder político. Mas ele vai se dirigir imediatamente ao César, fundamentando o necessário protesto? E a resposta? Disse-nos para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. Mas não vai fazer exigência alguma? O povo já vai ficando exasperado, né? Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome. Mas é a nossa posição, não somos o povo escolhido da terra. E a resposta: disse o Mestre que não somos do mundo e por isso o mundo nos aborrecerá até que seu reino seja estabelecido. Respostas que não estavam, com certeza, satisfazendo o anseio da população. Mas o profeta não assinou algum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não. Apenas lavou os pés dos companheiros. Então, essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela acaba sendo, para aqueles que esperavam de Jesus, uma outra posição, uma posição de liderança política, uma posição de revolta diante daquela escravidão que o povo vinha passando. Ela não agrada aos corações humanos tão imperfeitos que ansiavam que viesse de Jesus um outro posicionamento. Então, o que Humberto vai falar para a gente? Que desde esse momento, né, que Jesus, acima de tudo, cumpria a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, foi abandonado pela multidão. Os discípulos, reconhecendo que ele desprezava esses cálculos de probabilidade de triunfo político, retraíram-se também desapontados, os próprios discípulos. E desde esse instante a perseguição do Sinédrio tomou o vulto. E o Messias, sozinho com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação. E aí Humberto de Campos vai concluir essa página dizendo que essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, uma das últimas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Então, amigos, Páscoa na visão espírita. A entrada de Jesus em Jerusalém. Depois dessa orientação que Humberto de Campos traz aí para a gente, desse momento que ele relata, dessa vivência aí que traz tanto ensinamento para nós, a gente, entre outras reflexões, pode pensar o seguinte, né? Será que nós estamos atentos para não agir também desta forma? Nós espíritas? De que forma? Ruidosos, apegados a exterioridades, sem buscar compreender a mensagem de Jesus na essência, na sua profundidade. Será que nós estamos também cantando hosanas, mas sem a nossa participação efetiva nessa relação com Deus? É para a gente refletir, né? O que nós estamos aguardando de Jesus? Será que nós também estamos esperando que Jesus venha atender aos nossos caprichos? Será que nós também, como os nossos irmãos judeus da época, estamos ainda aguardando que Jesus venha atender as nossas demandas puramente humanas, sem compreender que Jesus veio desde sempre, porque nunca deixou de estar perto de nós, mas ele veio para trazer uma mensagem que transcende
toda essa vivência que estamos, nesse momento, realizando no planeta, porque somos cidadãos do universo, porque temos uma destinação à perfeição. E aí, o que Jesus vem trazer para nós é para tocar o nosso coração. Então fica essa reflexão desse momento que a gente está abordando aí primeiro, dentro dessa visão da Páscoa, né? Como é que nós estamos nos comportando? Poderíamos aqui também, mas o tempo não vai comportar, né? Poderíamos lembrar que dentro desse contexto aí, a gente vai encontrar todas aquelas lições maravilhosas que a gente já sabe que está lá registrado e que a gente conhece de cor, né? Que o Pedro negou Jesus 3 vezes, mas que depois procurou se redimir, que o Judas traiu a Jesus, também equivocado com essa visão muito materialista, muito imediatista, queria assumir a chefia para depois passá-la para o mestre. Sabemos que Jesus não abandonou nenhum dos seus amigos. Jesus é o amigo incondicional. E que Judas, com certeza, hoje está num patamar evolutivo imenso. Já se redimiu dessa falta, desse deslize. Nós temos aí o abandono dos seguidores diante desse momento de dificuldade. E nós? Como é que nós estamos nos comportando quando estamos frente a frente com o sacrifício de nós mesmos? Também estamos sentindo receio, também estamos fugindo, também estamos nos achando incapacitados de enfrentar as dificuldades, os problemas. Então ficam essas reflexões para a gente. Jesus, ele é o modelo de força e de coragem. E aí nós vamos para um outro momento que vai tratar da crucificação de Jesus. E para poder falar um pouquinho disso, a gente vai pedir aqui ajuda para o nosso Emanuel, que no livro Fonte Viva, no capítulo 97, tem exatamente uma página intitulada A Palavra da Cruz. E ele pega aí um trechinho da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 1, versículo 18, onde o Paulo diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E Emanuel vai comentar que a mensagem da cruz ela é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio, desagradável e incompreensível. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação extrema, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então a gente encontra nessa mensagem de Jesus, de Emanuel, uma referência a esse sacrifício que Jesus realizou e que para muitos de nós é incompreensível. Quantos de nós não nos questionamos assim, mas por que Jesus tinha que ser sacrificado? Por que ele tinha que ser crucificado? E o Emanuel vai fechar essa página para a gente, colocando essa mensagem aí, olha, repitamos a mensagem da cruz ao irmão, que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas,
pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Como entender essa mensagem da cruz? Como entender esse supremo testemunho? Vamos lembrar daquela passagem, rapidamente, daquela passagem da Joana de Cusa, que sendo sacrificada, amarrada ao poste para ser queimada, seu filho diante de si, o soldado lhe diz: nega essa fé em Jesus, abjura Jesus, e nós te libertaremos, não precisará morrer queimada. E Joana de Cusa, com aquela fé gigantesca, aquela confiança imensa, mesmo que o seu filho pedindo para que ela abjurasse, ela não abjura, ela não nega a sua fé. E o soldado não compreende, diz assim: mas que Cristo é esse, que Jesus é esse, que só ensina vocês a morrer? E ela diz: não é só a morrer. Nos ensina também a te amar. É muita força, é muita coragem. É um exemplo imenso para nós. Nós que às vezes nos sentimos acanhados, nos sentimos desencorajados diante de empecilhos tão pequenos. E essa mulher, esse espírito, vem e dá esse exemplo maravilhoso. Lembremos da Lívia, lá no livro Há 2000 anos. O próprio Emanuel contando a sua trajetória como senador romano. Nos fala desse espírito que, tendo sido presa também porque estava numa reunião cristã, porém os soldados já observaram: olha, tem uma mulher ali que parece que ela é da elite, né, da alta sociedade romana. Eles já estavam pensando em retirá-la daquele grupo, porque aqueles cristãos seriam sacrificados, seriam jogados às feras. Porém, Lívia, com uma grandeza de alma, uma fé gigantesca, ela troca as suas vestes com a escrava e ela morre. Em nome de Jesus? Por amor a Jesus? Uma prova de fé que é um exemplo para a gente. Isso é relatado no livro Há 2000 anos. E aí, a gente lembra também, né, do nosso Paulo de Tarso, que, cumprindo a sua missão, ele acaba se tornando um verdadeiro empecilho para os poderosos da terra, e já no final da sua vida, quando é levado à presença do imperador Nero, o imperador diz assim: olha, temos que eliminar esse indivíduo, eu vejo um perigo imenso na permanência dele. E o soldado então o leva para a morte, e o soldado diz para ele assim, diz para Paulo, no momento da sua morte: lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Está na obra Paulo Estevão, Mediunidade do Chico, e o autor espiritual Emanuel. Olha a resposta que o Paulo dá para ele: não sou digno de lástima, tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá a vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos de vossa época. E nós, na nossa visão acanhada, equivocada, deturpada,
Quando a gente ainda olha para alguém que desencarna, pensa assim, coitado. Como o soldado falou com Paulo, né? Lastimo por vós. E o Paulo dá essa resposta para ele. Morro cumprindo os meus deveres. No sacrifício, porque sacrificou a vida inteira. E nós, hoje, 2000 anos depois da mensagem desse, que se imolou na cruz por nós, ainda consideramos os vitoriosos do mundo como sendo aqueles que detêm o poder, as vitórias temporárias, patrimônio material. A gente ainda considera isso. Mas Jesus, ele veio para trazer uma mensagem diferente. Jesus, ele veio para falar de um triunfo que é um triunfo relacionado ao espírito imortal. Um triunfo que muitas vezes será visto pelos homens da terra, pelos encarnados, até pelos desencarnados que ainda estão presos às questões materiais, como fracasso. Jesus, no seu tempo, pregado na cruz entre dois ladrões, foi tido por muitos como um grande fracassado. Se a sombra da angústia enregela o coração e a dor que vai no peito faz do dia a escuridão, quando inverno da amargura te trouxer a solidão e o pesar da desventura te curvar a fronte ao chão, não esqueça quem te ama sem te pedir nada, que vai à frente preparando a tua estrada, que te ouve e te sente, te conhece, te entende, que te acolhe em seus braços e ampara os teus passos. Sob o peso da cruz, Jesus nos ensinou que a vitória verdadeira é o triunfo do amor. E quem sofre no mundo e tem Deus no coração, traz nos lábios um sorriso de bondade e perdão. E poderás sentir a esperança renascer em nosso coração, coração, coração. Ver o céu a refletir no brilho do teu olhar me faz teu irmão, teu irmão, teu irmão. Jesus, o grande amigo, nosso abraço, nosso abrigo. Sob o peso da cruz, Jesus nos ensinou que a vitória verdadeira é o triunfo do amor. E quem sofre no mundo e tem Deus no coração, traz nos lábios um sorriso de bondade e perdão. E lembrando, amigos,
que nós hoje não somos chamados a sermos lançados às feras no circo, mas somos chamados para enfrentar as feras que estão dentro de nós. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, são feras que precisamos enfrentar. É necessário. Mas para nós espíritas, Páscoa na visão espírita, nós temos a ressurreição de Jesus, que nós, no entendimento espírita, chamamos de aparição de Jesus. Porque nós sabemos que a vida não termina no túmulo, a vida não se encerra. E Jesus, então, após a sua desencarnação, ele surge para poder exatamente fortalecer no coração daqueles que permaneceram, pelas suas próprias fragilidades, desencorajados, amolecidos. E Jesus vem trazer a força, a coragem para mostrar que a vida não acaba no túmulo. A gente costuma falar popularmente que a doutrina espírita matou a morte. Antigamente a gente ouvia falar assim, né? Não tem jeito, é para a morte, para o resto tudo tem jeito. Hoje nós compreendemos que tem jeito para tudo, até para a morte, porque a morte é a continuação da vida verdadeira. Jesus, ele encoraja os seus seguidores com a demonstração dessa eternidade da vida eterna. Seus seguidores se enchem de coragem porque vão tocar Jesus, vão conversar com Jesus, vão receber orientações. São vários os momentos. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que Jesus foi visto por Cefas, pelos discípulos, pelos 500 da Galileia, por Tiago e até por ele, Paulo, na estrada de Damasco. Até por ele. E aí, meus irmãos, nós espíritas estudamos no Evangelho, logo no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. No item 2, a vida futura. E nós vamos receber as seguintes informações, as seguintes orientações de Kardec. Quando Jesus diz para Pilatos que meu reino não é desse mundo, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Se não fosse isso, vamos pensar, se não fosse a vida que segue através da vida espiritual, vida que prossegue evoluindo, crescendo, reparando, construindo pelas várias e múltiplas encarnações, que lógica teria, que sentido teria, por exemplo, em você perdoar alguém, se não fosse isso? Amar o inimigo, ser humilde, ser caridoso, porque somos imortais. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material. Por que eu fiz questão de ler esse trechinho aqui, no finalzinho desse item, lá no capítulo 2 do Evangelho? Porque assim como Jesus foi visto pelos seus seguidores, quantas outras oportunidades nós estamos tendo? Quantos tiveram essas oportunidades ao longo da história da humanidade aqui na Terra? Nós temos uma história maravilhosa, né? Que dizem que Frederico Figner, após a desencarnação da sua filha, ele busca Ana Prado, lá no Pará, sabendo que era uma médium de materialização, e a sua
Mãe já estava de luto há um ano, mais de um ano. E a filha, então, surge materializada e diz para seus pais: eu não morri, a vida continua. Quantas materializações de espíritos luminosos, irmã Sheila e outros, ao longo da história da mediunidade na Terra, que existe desde que o homem está aqui na Terra, tem acontecido. Então a doutrina espírita vem clarear, vem esclarecer para nós. E o Paulo, falando na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer exatamente isso: olha, se não há ressurreição dos mortos, Cristo igualmente não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Lembrando que essa palavra ressurreição, ela vai ter lá um sentido diferente de ressurgir, não no sentido de derrogar a lei, daquele que seu corpo físico já está transformado pelas leis da natureza. Jesus não veio derrogar as leis, mas ele veio mostrar, ampliar a nossa compreensão dessa lei. E a doutrina espírita, no tempo certo, veio trazer essa compreensão mais aprofundada da sobrevivência da alma, da possibilidade dessa comunicação entre aqueles que estão na matéria e aqueles que estão na pátria espiritual, desprovidos dos seus corpos físicos. Esse é o nosso caminho a ser trilhado. Cada vez mais nós teremos essa possibilidade de estarmos em contato com este mundo espiritual. E nós espíritas temos tanto material para isso, tanta informação, tantos exemplos maravilhosos. E nós lembramos desse momento de Jesus fortalecendo a fé nos corações, encorajando os seus seguidores. De maneira análoga, a gente citou agora há pouco o Frederico Figner, esse homem abraçou a causa espírita. E nós também temos que fazer o mesmo. Vamos ter a confiança de que a morte, ela se dá apenas no fenômeno físico. A desencarnação é um fenômeno espiritual que apenas temporariamente nos coloca em vibrações diferentes, mas que aqueles a quem amamos estarão sempre conosco, ligados pelos laços indestrutíveis do amor. Então, o momento em que Jesus vem e surge é a confirmação de todos os seus ensinamentos, é a confirmação do reino de Deus que nos espera com paz dentro de nós mesmos, é a perfeição da vida que Deus criou para que a gente possa passar pelo planeta Terra, aproveitando esse momento da encarnação, mas compreendendo que tudo que nos cerca aqui é temporário. E o que importa efetivamente é a caminhada que nós estamos realizando dentro do nosso coração, ampliando as nossas potencialidades, amplificando a nossa compreensão da vida, nossa compreensão de Deus, a compreensão de nós mesmos, do nosso semelhante, seguindo os desígnios que o Pai traçou para nós. E caminhando então para o final da nossa exposição, falando sobre a Páscoa na visão espírita, nós vamos fazer uma conexão simbólica dessa Páscoa do povo judeu, de uma maneira respeitosa, mas nós podemos hoje compreender, com todo o conhecimento espírita que nós temos, que nós não somos escravos, não no aspecto exterior, né? Mas ainda somos escravos internamente de nós mesmos. Estamos escravizados ainda a esses algozes
que estão dentro de nós. É o nosso egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, é a impiedade. Então nós precisamos, de maneira simbólica, realizar essa libertação, esse êxodo, trabalhando essa melhoria, esse progresso espiritual, buscando fidelidade aos desígnios divinos, buscando compreender a verdadeira essência da nossa vida, buscando compreender toda essa temporariedade, né, da vida que vivemos aqui no planeta Terra, diante da vida eterna. Buscar os interesses, o sacrifício dos interesses pessoais, a busca dos nossos deveres, ou a nossa cruz, como a gente às vezes fala, né? Abraçar aquela oportunidade, né? Seja a família, seja o trabalho, para muitos às vezes é sacrificante, né? Mas vamos lembrar que o sacrifício é como se fosse essa cruz, no bom sentido, né? Que a gente precisa levar, que a gente precisa conduzir, e que isso vai nos levar à nossa libertação. Vivermos conforme a noção de que estamos no mundo por breve tempo, mas que pertencemos ao reino espiritual, e que para lá nós retornaremos. Então, eu agradeço a oportunidade, né, que a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec nos proporcionou nessa manhã, de fazermos algumas reflexões a respeito da Páscoa na visão espírita. Espero que tenhamos um dia de muita paz e que, de alguma forma, pelo menos para mim, né, esse momento ele se tornou um momento mais, digamos assim, mais significativo, porque nesses dias em que a gente se prepara para poder fazer um estudo como esse, a gente mergulha, né, nessa vida, né, de Jesus, nos fatos, e tem hora que eu confesso para vocês, a gente fica até um pouco assim emocionado, né, porque a vida de Jesus, como nós citamos aqui no início, ela é toda repleta de ensinamentos, ela é toda cheia de muita emoção, de muita alegria, de muita coisa boa. Então que tenhamos hoje um dia de paz, não só porque é o dia de Páscoa, né, como tradicionalmente se coloca dentro do ambiente religioso, mas que aproveitemos essas reflexões e que elas possam permanecer conosco ao longo do dia, ao longo da semana. Temos uma semana também de boas realizações, e eu volto a palavra para o nosso irmão Felipe, deixando um grande abraço para todos os nossos irmãos. Nós que agradecemos, então, ao Pedro pelo estudo da manhã de hoje, já agradecendo também ao Carlão, que está aqui, né, dando um bom dia para a gente, a Lilian, a Valquiriana, Orquídea também deu bom dia aqui, a Kátia mandou uma mensagem falando sobre a reflexão dos dias de hoje, né? Este domingo de Páscoa será de muita reflexão, uma Páscoa voltada para o amor, né? A Valquiriana também agradecendo o aprendizado, o estudo da noite, não, estou cismando com a noite, estudo do dia de hoje. A Elisete mandando aqui, bom dia a todos os amigos presentes, virtuais, que a paz de Jesus esteja conosco. Martim colocando aqui ótimas reflexões. Então agradecemos também a parceria do Pedro com o pessoal do Centro Espírita Irmã Sheila, que também está aqui presente. Tem um pessoal aqui na casa também te vendo, Pedrinho, te vendo pelo telão. Agradecemos muito. E na próxima quarta-feira nós vamos fazer o estudo que é o Abimailton, que vai estar aqui fazendo o estudo com a gente. Então, eu vou agradecer ao Pedrinho. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Pedro, obrigado. E, além da quarta-feira, nos próximos 2 domingos, nós também vamos exibir a Semana Espírita de Volta Redonda, que começa no próximo sábado. Próximo sábado vai ter uma palestra com o Alberto Almeida, no sábado às 8 horas.
E no domingo vai ser Rafael Silveira. Na próxima semana, Jorge Elahá no sábado e no domingo, Ivana Hask. A programação vai estar no site, a gente vai divulgar no Facebook e vai divulgar também nos nossos próximos trabalhos também. Importante também informar de que também às sextas-feiras agora nós já retornamos com um plantão de passe. Então, quem estiver aí com necessidade de tomar um passe, 8 horas, né, Altamir? De 8 às 9, nós estamos voltando com um plantão de passe também. Lógico, de acordo com o decreto. Máscara, álcool, gel, disposição das cadeiras. Também tem todo um trabalho de prevenção até dentro da Câmara de Passe também. Então, agradecemos a todos pela oportunidade, desejamos boa Páscoa para todo mundo e vamos, então, elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, ao amigo mestre Jesus, fidelidade amiga, que sempre nos ampara, que nos protege, pela oportunidade bendita de estarmos aqui, mais uma vez, estudando, compreendendo a mensagem da Boa Nova, a mensagem codificada por Allan Kardec, que compôs a doutrina espírita, para que a gente possa, através desses ensinamentos, internalizar em nossos corações em busca da nossa transformação moral, retirando as mazelas desse homem velho na construção desse homem novo. Sabemos que estamos em tempos em que estamos tendo a oportunidade justamente de exercitar e compreender esse evangelho, pautando no estudo e também na prática. Pedimos que vibremos para todos aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão passando por necessidades, dificuldades e aflições nesse período crítico a qual nós estamos passando, e que a gente possa, através de nossas vibrações, da nossa comunhão de pensamentos, fortalecer para que eles possam caminhar sempre em frente, rumo ao seu objetivo dessa transformação íntima moral. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de conhecimento para que a gente possa colocar em prática em todos. Abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Vou aqui então encerrando no Facebook, lembrando que amanhã ela vai estar disponível pelo YouTube. Bom dia.